Mais uma vez para o palmeirense, ficou aquele gostinho de poderia algo mais. Sim, tudo que o Palmeiras produziu, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo ficou um jogo mais amarrado, não teve muita graça, não teve muito futebol. Mas no primeiro tempo o Palmeiras trabalhou melhor a bola, teve melhores chances. Tanto que o Palmeiras, com o Vitor Roque, um pouco com o Flaco Lopes, até dominou boa parte da primeira etapa. Mas não foi efetivo. O início ficou 1-1. Dentro do que foi produzido no primeiro tempo e o não produzido no segundo tempo, foi um placar até justo, né? Houve controvérsias que eu vou até citar sobre a arbitragem, sobre a postura do Palmeiras, que deveria ser um pouco mais, né? Ir um pouco além. A do Corinthians não causou surpresa. A postura do Corinthians em todos os outros jogos, que perdeu, que ganhou, que empatou, né? Principalmente o que o Corinthians ganhou nesse ano de 2025, não me causou surpresa. A postura do Corinthians é a mesma. Abdica do jogo, oferece a bola para o Palmeiras, e quando o Palmeiras erra, e o Palmeiras erra, o Corinthians vai lá e confere a situação. Então, justo esse Palmeiras e Corinthians no 1-1, que poderia ser mais, pro lado palmeirense, né? Então, antes de começar a querer esmiuçar um pouco como foi essa partida, já pedi para você já deixar o seu like, se inscrever no canal Lealdade em Padrão e, se possível também, compartilhar o conteúdo do nosso canal e ativar as notificações. Mas vamos lá, vamos falar desse Palmeiras que, mais uma vez, dava para ganhar. Dava, mas não ganhou, né? Acho que existe muitos porquês para poder explicar essa não vitória do Palmeiras. Mais uma vez, aquele grito de gol, o grito da vitória palmeirense entalado na garganta. Mas não deu, né? Então o Palmeiras sim tem culpa nisso também, como um todo. Tanto dentro e fora de campo, né? Com os jogadores em campo, o Abel, que arma a equipe e não fez fluir. Que a escalação foi a mais correta possível. Eu gostei quando o Abel Ferreira, uma hora antes da partida, lança a escalação com Kelvin na lateral direita. Eu já gostei bastante. Parece, na visão de Abel Ferreira, que Kelvin é o titular. Agora, será que algum jogo o Palmeiras vai propor mais o jogo? Seria Kelvin o lateral direito? E for um jogo mais difícil, mais enroscado, mais difícil? No caso, seria o Palmeiras contra o River na Argentina. Seria o Giai voltaria a ser titular? Então, isso aí é coisa que nós vamos esmiuçar para outros vídeos. Mas esse do Palmeiras, quando eu vi a escalação, quando teve o Kelvin, eu já achei o Palmeiras. O Palmeiras vai ser ofensivo. E na primeira etapa foi. O Palmeiras propôs o jogo, teve mais chances. Gostei do meio-campo do Palmeiras no primeiro tempo. Maurício, Felipe Anderson, municiando Vitor Roque e Flaco Lopes. Gostei. Acho que os quatro trabalharam muito bem, mas acho que faltou um pouco mais do Palmeiras ser assertivo nas finalizações. O time como um todo do Palmeiras se compactar e um pouco encurralar o Corinthians. Porque o Corinthians sempre jogando contra o Palmeiras, isso já está, o histórico recente permite o Palmeiras a pensar dessa forma, a jogar dessa forma, que o Corinthians vai entregar a bola para o Palmeiras. Mas o Palmeiras não sabe, ou não soube, aproveitar as chances, até inúmeras chances que teve no primeiro tempo. Falando dos gols da partida, o gol palmeirense originado de pênalti, que foi sim pênalti, teve choradeira de corintianos na internet que eu acompanhei. O Palmeiras se jogou. Não, teve o zagueiro corintiano, tocou na panturrilha do palmeirense, que veio a se projetar ao solo, o Flaco Lopes, né? Houve contato. Tanto que antes disso, de ser o pênalti consumado, o outro zagueiro corintiano estava agarrando com os dois braços, abraçando o Vitor Roque, e o juiz não tinha marcado, segue o jogo. Para depois, quando teve o toque perna com perna, o joelho na panturrilha do Flaco Lopes, aí que o juiz veio marcar. Aí, no caso, sem nenhuma dúvida, apontou para Cal e pênalti para o Palmeiras. Que eu gostei da personalidade do Vitor Roque, que bateu firme, bateu sério. Se ele tivesse batido ou fraco ou a média altura, o Hugo Souza tinha pegado. Mas não, ele bateu forte no alto, quase, por muito pouco, não pegando a trave, o travessão em Itaquera.
Mas ele bateu como tem que se bater um pênalti, cobrar um pênalti em Itaquera. Bateu forte, assertivo. Então, gol do Palmeiras eu já achei. Então, o Palmeiras tende a ter uma jornada mais ao seu favor. Mas não demorou muito também para, mais uma vez, o miolo da defensivo do Palmeiras, que teve Evangelista e Aníbal Moreno. Aníbal Moreno, que no jogo da Copa do Brasil, nos primeiros lances, foi expulso por ter dado uma cabeçada no corintiano, ele já veio meio que marcado com aquilo. O lance que originou o gol corintiano, o gol contra de Joaquim Piquerez, foi de falta do Aníbal Moreno. Não precisava, era cercar, ele pegou e deu. O juiz deu falta, com razão, foi falha do marcador palmeirense e aquela velha falha na zaga do Palmeiras. O Corinthians cruza a bola na área, que vai de um lado para o outro. E nessa bola de um lado para o outro, um corintiano meio que em arremate, manda para o meio da área, né? A bola que cruza de um lado para o outro, manda para o meio da área, e o Piquerez, a bola ia passar direto. O Piquerez querendo mandar para a linha de fundo, deu de joelho e entrou e matou o goleiro Everton. Então, mas até então, o Corinthians não tinha criado chances. O Palmeiras também tinha criado algumas, tinha mais domínio, mas ligeiramente o Palmeiras mandava no primeiro tempo. Mas esse gol parece que o Palmeiras, o gol corintiano de empate remontou o Palmeiras a lembranças que, é o Corinthians, vamos deixar de vencer, vamos perder novamente. O que não pode fazer parte do jogador em campo, esse sentimento derrotista. E foi o que aconteceu. Acabou o primeiro tempo, 0x0, aquele gosto do Palmeiras. Gol besta que levou. O Palmeiras fez o gol de pênalti, poderia ter feito algo a mais, não fez. E pro segundo tempo ficou aquele festival de chuveirinho, o Corinthians se retrancando mais ainda, porque o Corinthians ficou 1x1 com o Palmeiras, já estava ótimo, continuou maravilhoso, porque o Corinthians e o corintiano com certeza pensou o seguinte: o jogo que valia de verdade, nesse ano, eu ganhei do Palmeiras. Fui campeão paulista em cima do Palmeiras. Copa do Brasil, eu eliminei o Palmeiras. Então, o que era para vencer, jogo à vera, jogo que era visceral, tinha que vencer. O Corinthians se saiu melhor. O Corinthians venceu, eliminou o Palmeiras, foi campeão em cima do Palmeiras. No Brasileirão, a única vitória do ano, no primeiro turno, o Palmeiras ganhou do Corinthians. E agora o jogo da volta, do retorno no Brasileirão, o Palmeiras apenas empata. Daquele gosto de poderia algo mais. Eu não vou dizer que foi um gosto de derrota, porque o empate, pelo que foi produzido ou não produzido, foi até justo. Mas, agora já entrando por um lado que eu tenho que dizer. A tal da arbitragem. Que sim, a arbitragem fica sim a desejar. Obviamente vai ter o palmeirense. Roubaram a favor do Corinthians. Óbvio, vai ter esse palmeirense. Mas eu vou além. Não é o roubou pro Corinthians. A arbitragem é ruim. Ramon Abate Abel. Como podia ser o Klaus, podia ser o Daronco. A arbitragem brasileira é muito ruim. É nivelada por baixo. Ramon Abate Abel, que marcou o pênalti do Palmeiras, né, quando teve perna com perna, né, derrubou o Flaco Lopes. Só que antes, claramente o jogador do Corinthians agarrando o jogador palmeirense, né, o zagueiro corintiano agarrando o Vitor Roque, que caiu, só ele segue o jogo depois que teve o pênalti. E em pênalti não existe vantagem, quer dizer que ele não considerou o agarrão corintiano em cima do palmeirense. Aí teve mais um lance, eu acho que o jogo já estava em 1x1, teve um pênalti, bola cruzada do Palmeiras, mais uma das inúmeras bolas cruzadas do Palmeiras para o ataque. O que aconteceu? Bola cruzada bateu na mão se eu não me engano, do André Ramalho, sim, o cabeludinho lá, de barbicha lá, acho que foi ele mesmo. A bola bateu claramente no braço dele, o juiz, um minuto, o VAR está falando, não, segue, não foi nada. E o braço estava aberto, a bola bateu aqui, a bola ia para um palmeirense. A bola bateu, juiz, o VAR nem chamou o juiz para poder, vem dar uma olhada aqui, vou ver o que você acha, não. Bateu, segue. Não pode ser isso. Se bola na mão é interpretativa, como foi, eles interpretaram que não, ele tinha que ver no vídeo. Tanto que, só para ter um parâmetro, que a arbitragem é ruim no Brasil como um todo. No jogo do Flamengo, o Flamengo empatou com o Grêmio no Maracanã, 1x1. Placar que favorecia o Palmeiras para a liderança futura do Palmeiras, 1x1.
favoreceu o Palmeiras, só que o Palmeiras também não fez sua parte, também empatou 1-1, né? Ficou com invejinha, vai lá e se empata 1-1, eu também vou empatar 1-1. O lance do pênalti pro Grêmio, com o gol do goleiro o Thiago Volpe, o lance foi o quê? O jogador do Grêmio cruzou para a área, bateu na mão do jogador, no braço do jogador do Flamengo, tal qual bateu na mão do corintiano. Quer dizer, no Maracanã marcou, em Itaquera não marcou. Não, isso que eu fico pensando. Existe critério? Acho que o critério deveria ser único, por mais que existem interpretações. Gente, vamos analisar melhor, né? Vamos ser um pouco melhor nessas interpretações. Se o braço está aberto, se a bola poderia ir por um palmeirense, ou por um flamenguista, por um corintiano, não interessa. Se a bola ir para um jogador dele, o braço aberto interrompe a passagem da bola, é falta. Na área, é pênalti. Não, no Maracanã marcou contra o Flamengo. Em Itaquera não marcou a favor do Palmeiras. Poderia sim, mas um pênalti. Se tivesse 10 pênaltis, poderia ser 10 marcados. Não, eu já dei um pro Palmeiras, senão eu não vou sair vivo de Itaquera se eu marcar o segundo. Mas se foi pênalti, tinha que marcar. Ele preferiu não marcar. Então, o de Abel Ferreira. Agora já indo já para a reta final do vídeo. Falei do Palmeiras em campo, do Palmeiras deixou de fazer. Falei da arbitragem, né, que falhou em não marcar o segundo pênalti para o Palmeiras. Abel Ferreira, que também teve participação nisso. Eu achei que ele mexeu muito pouco. Maurício e Felipe Anderson foram até bem na meiuca palmeirense. Somente eles saíram, Maurício e Felipe Anderson, para poder entrar o Sousa e para poder também entrar o Facundo Torres. Acho que o Abel Ferreira mexeu muito pouco. Poderia e deveria mexer muito mais. Tinha o Eric Belé, que é da base do Palmeiras, fazendo gol a rodo, um jogador que rabisca para lá e para cá. Tem lampejos, ele lembra um pouco o futebol que era do Estevão, que hoje está no Chelsea, jogando até bem no Chelsea, para surpresa de muitos também, né? Mas Abel poderia mexer um pouco mais, coloca outras peças também, muda o esquema tático, sei lá, colocava um Giai numa linha, na linha numa linha de zaga, fazia os 3 zagueiros e projetava que nem um Piquerez mais à frente. Então, acho que Abel Ferreira falhou em mexer. Eu inventava, deu o exemplo de mexer no esquema. Podia mexer em esquema e podia mexer em substituições. O Palmeiras não fez isso. Para mim, eu penso assim, se o técnico mexe pouco ou não mexe, quer dizer que o técnico está satisfeito com o que o Palmeiras produziu. Eu, torcedor do Palmeiras, não fiquei satisfeito com o que o Palmeiras produziu. Tinha capacidade de produzir mais. Não produziu. Aí fica muito difícil, Abel. É o tal do me ajuda a te ajudar. Então, o Palmeiras ficou a desejar. Poderia, né, no caso, se igualando os jogos que estão faltando, ganhasse de um Juventude, ganhasse do Santos, poderia fazer o Palmeiras já alcançar a liderança do Brasileirão, né? Só dependeria de si. O Flamengo empatou com o Grêmio, o Palmeiras vai lá e empata com o Corinthians. Jogo que dava para poder ganhar. Quem assistiu o jogo viu que o Palmeiras foi mais bola, mas também não foi mais assertivo. O Corinthians, como se ele é de direito, foi lá e falou: você não quer jogar, Palmeiras? Eu também não vou jogar. E é do direito do Corinthians também, cada um com a sua tática. Palmeiras não foi competente. Abel Ferreira também não foi competente e faltou esse jogo que ficou 1-1, fica 2-1, 3-1 pro Palmeiras. Talvez poder jogar bola para isso. Então foi uma vitória corintiana por 1-1. Pode-se dizer, a grosso modo, uma derrota palmeirense por 1-1. Faltou um pouco mais. Agora vai ter a parada da data FIFA, depois vai voltar, vai ter mais uma rodada do Brasileirão no final de semana, e no meio de semana já vai ter a ida e a volta da Libertadores, né? Então isso é muito importante para o Palmeiras. A ida em Buenos Aires contra o River Plate, a volta em São Paulo no Allianz Parque contra o mesmo River Plate. O Corinthians vai pegar nesse meio de semana agora, antes da parada da data FIFA, já vai pegar já o Atlético Paranaense em Itaquera, valendo vaga para a semifinal da Copa do Brasil. Poderia o Palmeiras estar lá, né? Mas não fez a sua. Mais uma vez, né? Tornou-se rotina em 2025. Pegaram o Corinthians e não fazer sua missão, Palmeiras.
mais um jogo, dava para poder vencer, e o Palmeiras não venceu. Então, reforçando mais o pedido, você que nos assiste nossos vídeos curtos, os vídeos mais longos, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe o conteúdo do canal Lealdade em Padrão. E na torcida pelo Palmeiras, né? O Palmeiras tem que mudar muita coisa, né? A escalação foi a correta do Palmeiras, do Everton até o Vitor Roque. Uma escalação ok, mas faltou um pouco mais do Abel Ferreira em mexer na equipe, tanto taticamente como na escalação, com as substituições durante o jogo, não o fez. Os jogadores em campo também não fizeram o tal do algo a mais que ele era de dever e de direito, não fez. Então ficou muito cômodo para um Corinthians, que fica estacionado na tabela. O Palmeiras em terceiro colocado se estaciona também e vai seguir o Brasileirão. O Palmeiras tem que mudar muito, que tem Libertadores. A temporada do Palmeiras segue. O Palmeiras tem que melhorar muito se quiser almejar títulos, tanto de Brasileirão como Libertadores. Não tá bom.